Olá pessoal, somos o grupo 4 e vamos falar sobre o tema 6. O tema 6 em 2025, 3 casais de amigos discutiram sobre a possibilidade de terem filhos. Combinaram se encontrar novamente depois de 10 anos, quando teriam já restado suas vidas e confrontariam o que aconteceu no primeiro encontro com o que viveram nos 10 anos. Os três jovens casais decidiram e definiram suas expectativas de vida para esses próximos 10 anos. O primeiro casal, ele fez o seu planejamento em cima das convicções. E o primeiro casal teve casos na família de doenças genéticas. Então, antes de começar o planejamento familiar, eles decidiram fazer um teste genético para saber se os seus filhos teriam possibilidade de ter essas doenças. Depois de muita pesquisa, eles descobriram que ambos do casal tinham propensão a desenvolver fibrose cística, que é uma anomalia genética, e que a criança teria 95% de chance de também desenvolver essa doença. O médico responsável de acompanhar o casal aconselhou que fizessem uma edição no DNA de seus filhos. Essa tecnologia ela foi desenvolvida pelo japonês Ri Jiankui, que possibilita a exclusão dessas anomalias do DNA. Aí fica o questionamento, né? Até que ponto fazer uma alteração genética em um ser humano, rompe os limites da ética? Tipo, será que é correto a gente editar o filho para ele não nascer com uma doença genética? Pessoal, o casal 2 teve um pequeno desvio de percurso, porque o marido recebeu uma proposta no exterior e teve que se mudar. Só que sua esposa, ela não poderia acompanhar ele, porque ela é gestora de projetos em uma empresa de produção de equipamentos para indústrias. E ela não poderia simplesmente largar o trabalho dela para ir seguir seu marido no exterior. Eles tentaram a relação por um tempo, ele fora e ela aqui no Brasil, só que não estava fazendo bem para uma das partes. Aí eles chegaram num ponto de decidirem dar um tempo na relação e focar apenas no trabalho deles para conseguir um desenvolvimento financeiro, um desenvolvimento pessoal do que eles queriam para a vida deles e depois resolver o que aconteceria com a relação. Até que ponto o dinheiro e sua realização pessoal, sua realização financeira entra no meio de um relacionamento? Nossa, então, porque é igual eu tava pensando aqui, né? Isso muda, na minha opinião, isso mudaria muito de acordo com a época vivida. Porque se fosse alguns poucos anos atrás até, a mulher ela não teria esse tipo de escolha de não acompanhar o homem, sabe? Ela tipo, vai e não larga sua vida e acompanha seu marido. Só que graças a Deus as coisas mudaram e ela tem a possibilidade de escolher a vida dela primeiro, sabe? Não é porque ela tá casada com ele, ela tá namorando com ele, que ela tem que seguir 100% os passos dele. E eu acho que isso é muito liberdade pessoal mesmo, tipo, se tá no plano dos dois, se os dois concordaram que o tempo seria a melhor coisa pra se fazer, eu não vejo problema. Daqui uns anos eles se encontram de novo e decidem o que faz, ou cada um segue sua vida com pessoas diferentes e vê o que acontece. Seguindo uma linha totalmente diferente do casal 2, o casal 3 acabou seguindo uma vida que a maioria da população brasileira acredita ser ideal, né? Porque eles continuaram vivendo uma vida tranquila e natural. Eles não se preocuparam tanto nesse quesito de planejamento e a relação deles era ótima. Eles se apoiavam, eles se completavam e tudo. Só que um dia os dois perderam o emprego e passaram bastante dificuldades. E acabaram trabalhando como garçons numa casa noturna. Diante dessas dificuldades, eles se apoiaram, encontraram forças um no outro e resolveram começar um empreendimento. Pegaram um empréstimo bancário e abriram uma pequena loja de roupas.
O tempo passou e, graças ao esforço deles trabalhando dia e noite, a loja pequena cresceu e virou uma grande marca. Hoje os dois são bem-sucedidos, grandes empresários, e assim começaram a pensar nos filhos com a intenção de proporcionar para eles uma vida que eles não tiveram quando eram crianças. E é muito louco pensar que a diferença do casal 2 pro 3, né? Olá pessoal, somos o grupo 4, vamos falar sobre o tema 6. O tema 6 em 2025, três casais de amigos discutiram sobre a possibilidade de terem filhos. Combinaram se encontrar novamente depois de 10 anos, quando teriam já resultado suas vidas e confrontariam o que aconteceu no primeiro encontro com o que viveram nos 10 anos. Os três jovens casais decidiram e definiram suas expectativas de vida para esses próximos 10 anos. O primeiro casal, ele fez o seu planejamento em cima das convicções. E o primeiro casal teve casos na família de doenças genéticas. Então, antes de começar o planejamento familiar, eles decidiram fazer um teste genético para saber se os seus filhos teriam possibilidade de ter essas doenças. Depois de muita pesquisa, eles descobriram que ambos do casal tinham propensão a desenvolver fibrose cística, que é uma anomalia genética, e que a criança teria 95% de chance de também desenvolver essa doença. O médico responsável de acompanhar o casal aconselhou que fizessem uma edição no DNA de seus filhos. Essa tecnologia ela foi desenvolvida pelo japonês Ri Jiankui, que possibilita a exclusão dessas anomalias do DNA. Aí fica o questionamento, né? Até que ponto fazer uma alteração genética em um ser humano, rompe os limites da ética? Tipo, será que é correto a gente editar o filho para ele não nascer com uma doença genética? Pessoal, o casal 2 teve um pequeno desvio de percurso, porque o marido recebeu uma proposta no exterior e teve que se mudar. Só que sua esposa, ela não poderia acompanhar ele, porque ela é gestora de projetos em uma empresa de produção de equipamentos para indústrias. E ela não poderia simplesmente largar o trabalho dela para ir seguir seu marido no exterior. Eles tentaram a relação por um tempo, ele fora e ela aqui no Brasil, só que não estava fazendo bem para ambas as partes. Aí eles chegaram no ponto de decidirem dar um tempo na relação e focar apenas no trabalho deles para conseguir um desenvolvimento financeiro, um desenvolvimento pessoal do que eles queriam para a vida deles e depois resolver o que aconteceria com a relação. Até que ponto o dinheiro e sua realização pessoal, sua realização financeira entra no meio de um relacionamento? Nossa, então, porque é igual eu tava pensando aqui, né? Isso muda, na minha opinião, isso mudaria muito de acordo com a época vivida. Porque se fosse alguns poucos anos atrás até, a mulher ela não teria esse tipo de escolha de não acompanhar o homem, sabe? Ela tipo, vai e não larga sua vida e acompanha seu marido. Só que graças a Deus as coisas mudaram e ela tem a possibilidade de escolher a vida dela primeiro, sabe? Não é porque ela tá casada com ele, ela tá namorando com ele, que ela tem que seguir 100% os passos dele. E eu acho que isso é muito liberdade pessoal mesmo, tipo, se tá no plano dos dois, se os dois concordaram que o tempo seria a melhor coisa pra se fazer, eu não vejo problema. Daqui uns anos eles se encontram de novo e decidem o que faz, ou cada um segue sua vida com pessoas diferentes e vê o que acontece.
seguindo uma linha totalmente diferente do casal 2, o casal 3 acabou seguindo uma vida que a maioria da população brasileira acredita ser ideal, né? Porque eles continuaram vivendo uma vida tranquila e natural. Eles não se preocuparam tanto nesse quesito de planejamento e a relação deles era ótima. Eles se apoiavam, eles se completavam e tudo. Só que um dia os dois perderam o emprego e passaram bastante dificuldades. E acabaram trabalhando como garçons numa casa noturna. Diante dessas dificuldades, eles se apoiaram, encontraram forças um no outro e resolveram começar um empreendimento. Pegaram um empréstimo bancário e abriram uma pequena loja de roupas. O tempo passou e, graças ao esforço deles trabalhando dia e noite, a loja pequena cresceu e virou uma grande marca. Hoje os dois são bem-sucedidos, grandes empresários, e assim começaram a pensar nos filhos com a intenção de proporcionar para eles uma vida que eles não tiveram quando eram crianças. E é muito louco pensar que a diferença do casal 2 para o 3, né?